Agora, sobre o suicídio, que é uma coisa mais pesada, né? É o fim do processo, da estrada, da depressão. O Richard Simonetti, nesse livrinho, ele nos fala que o suicídio é normalmente um ato de fuga. E livrinho eu não digo na questão do que está lá dentro, mas porque ele é fininho, tá? Sim, sim. Pelo conteúdo é um É um livrão. livrão, é. Normalmente, o suicídio é um ato de fuga. O indivíduo quer fugir de determinada situação que o atormenta. A morte de um ente querido, o desastre financeiro, a desilusão amorosa, a doença grave. E vamos incluir aqui um estado extremo de depressão, ok? Não é só a depressão que leva ao suicídio. Outros fatores, como nós temos aqui. Dominado pela angústia, ele resvala para o desespero e passa a enxergar na morte a solução para o seu problema. Um mergulho no nada. As religiões tradicionais falam do céu e do inferno. O suicídio é um pecado mortal punido com o sofrimento eterno. Tá? Então, viemos várias encarnações acreditando nisso. Sim. Beleza? Só que isso não dá uma visão objetiva do futuro no além. Não dá uma visão objetiva. O céu, o inferno, se for bom, vou para o céu, sou ruim, vou para o inferno. Me suicidei, vou para o inferno. Tá? Para quem aceita sem contestar, beleza, isso é suficiente. Tá bom assim, eu aceito e acabou. Ótimo. Mas para quem busca explicações substanciais sobre as coisas, para quem está acostumado a passar as coisas pelo crivo da razão, raciocinar sobre as coisas, filosofar sobre a vida. Quem acredita que penso, logo existo, né? Que não tem essa fé cega nos dogmas religiosos, tudo isso é fantasia. Percebe? Então, é melhor acreditar no nada do que acreditar em fantasia. Percebe? E aí, o suicídio. Porque isso aí é conversinha de criança. Não existe. Vou acabar com isso. A doutrina espírita nos abre esse véu da espiritualidade e mostra as consequências dos nossos atos. Porque é uma lei divina, é a lei de causas e efeitos. Aquilo que você dá causa tem um efeito. Então, para o suicida, a mais apavorante constatação após ele se suicidar é a de que ele não morreu. Ele continua lúcido, continua vivo, sentindo e sofrendo. E agora ele está numa situação 1000 vezes mais acentuada do que antes. O sofrimento dele é muito maior. Porque se aquele problema que ele não tinha solução, aparentemente, ele viu a solução no suicídio, ele vê que ele não resolveu Não, ele acordou. Oi, eu não e ainda morri? piorou muito mais, né? Aquela situação. Mas eu não morri? Né? Piorou muito mais, porque ele tem aquela situação que ele não conseguiu resolver e tem todo o efeito do que ele deu causa. Ok? Por quê? Quando a gente encarna, a gente possui 2 corpos, como eu já falei. O perispírito e o corpo físico. Beleza. O perispírito é a vestimenta do espírito. E vai acompanhar, vai servir de intermediário entre as ações do espírito e o resultado delas no corpo físico. Porque não é o corpo que se mata, é o espírito. Né? Então, o suicídio não é um problema do corpo. O corpo não pensa. Tanto é que quando você morre, seu corpo está lá. Acabou. O seu espírito é que segue. Então, nós somos um espírito que tem um corpo. E quando a pessoa faz o mal para ela própria e lesa o seu corpo físico, o corpo espiritual também é lesado. Exatamente, porque ele é o intermediário. Ok? Ele vai sentir, por exemplo, a pessoa que bebe e tem um problema de fígado, ele vai ter naquele órgão
né, perispiritual, que é uma matéria quintessenciada que a gente não tem a condição de entender ainda, ele vai ter naquele lugar um problema, porque a pessoa lesou aquele A gente pode fígado, pegar como aquele lugar. exemplo, né, que é mais conhecido do público em geral, até porque virou filme do Nosso Lar, né? Exatamente. Que o André Luiz, ele, mesmo no plano espiritual, ele tem que tratar aquela área que Que ele... ele lesou, né? A partir dos vícios, etc. Então, quando o corpo é propositalmente danificado, o dano vai ficar gravado no perispírito e vai ser levado pelo espírito aonde ele for. Porque a vestimenta do espírito é o perispírito. O perispírito foi lesado, leva o lesado com você. É assim, tá? Então vamos dizer, uma pessoa deu um tiro na cabeça. Ok. Sentirá, ela vai sentir repercutir indefinidamente o som do tiro e o impacto do projeto que furou a caixa craniana dele e dilacerou seu cérebro. Um tormento indescritível, segundo o testemunho dos suicidas. Ok? Lembra a fantasia teológica das religiões que diz que o inferno é que queima sem consumir, né? Aquele queimar eterno, ok? Não é castigo de Deus. Mas Deus... Não, Deus não castigou ninguém. Deus te deu um corpinho bonito, né? Simplesmente é um efeito daquilo que foi causado, que você fez. É um efeito, tá? Deus não pediu para você fazer isso, ok? Aí tem aqui, que nem um exemplo do filho que mexe numa faca afiada. O pai falou, não mexe nisso aqui, que isso aqui é perigoso. Eu já passei por uma situação dessa com meu filho. Eu comprei um estilete na época dos cadernos, né, que era pequeno. Não mexe, meu filho, isso aqui corta. Saí, quando eu voltei, mãe, eu cortei o dedo, né? Mas é a mesma coisa. O pai disse, não mexe nessa faca que é afiada. O menino vai lá, mexe e se machuca. A culpa é do pai? O pai não avisou? Não mexe? Sim. Você quis mexer? Você vai ter a consequência. É assim. E até mesmo esse início, vamos dizer assim, o início do sofrimento, ou a continuidade, dependendo do ponto de vista, já é o início da redenção, né? Porque aquele espírito que está passando por esse momento de colher o que semeou, né? Nesses tormentos, nessas zonas, né, umbralinas, nesses locais onde ele está ali repercutindo o ato, né? Como você mencionou, vai trazer uma lição forte, penso eu, para que futuramente ele já saiba qual que é a consequência, né? Porque se a gente faz algo e não tem a consequência daquilo, é muito fácil a gente cair de novo naquele mesmo ato, né? Eu vou te dizer que mesmo com tudo isso que você disse, ainda é difícil. Por quê? Sim. Quando você pratica um ato desse, você não está preparado para pensar, poxa, eu não devia ter feito. Você está sofrendo muito. Você entendeu? Então, assim, é um sofrimento que pode, lá na frente, se transformar numa modificação moral. Sim. Porque ele vai lembrar de tudo que ele sofreu. Já vai estar equilibrado para ter uma reflexão, né? Exatamente. Mas no momento do suicídio, é só dor. Entendeu? É duro dizer isso, mas é a realidade, né? A gente não pode adorar a pílula. Sim. E esse momento, normalmente é um momento de muita revolta, né? Porque ele tentou fazer uma coisa achando que ia se livrar. E não se livrou, só piorou. E não existe milagre, porque aquilo que ele estragou está estragado. Entendeu? O dano que ele causou no perispírito está ali, danificado. Não existe milagre. Não existe, mas eu me arrependi, mas o dano está causado. Você construiu um prédio, um exemplo, e você não fez as bases suficientemente fortes para segurar. E ele desmoronou.
E aí, tem algum milagre para esse perde voltar a subir? Não tem. É só você começar do zero de novo. Entendeu? É isso. E tem que recolher os escombros. Recolher os escombros. Esse é o mais difícil. Entendeu? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.